Nasa era um nerd, solitário e sem amigos que desperdiçou sua vida mergulhado em livros de ciência para fazer jus ao seu nome. No entanto, tudo mudou quando o Caminhão Kun quase tirou sua vida, então ele decidiu se casar com a primeira garota que viu e pousar seu foguete em sua lua. O infortúnio dele começou quando ele nasceu com um rosto que fazia cebolas chorarem. Ao perceber o quão feio ele era, seu pai decidiu nomeá-lo em homenagem à NASA para que ele pudesse ser imparável e compensar seu rosto feio. No entanto, isso apenas trouxe zombaria de seus colegas e até dos adultos, porque ele era o oposto direto de seu nome. Ele não iria para o espaço como a NASA, mas era um desperdício inútil de espaço. Por causa disso, ele fica bravo e começa a estudar muito para um dia poder ser como Neil Armstrong. Ele se torna um aluno muito brilhante, ao contrário de você, que fica em último na classe, tanto que no terceiro ano do ensino médio ele encontra sua professora para dizer que quer se inscrever na Tsukaba High School, chocando-a. A professora fica preocupada, dizendo que a escola só admite alunos com quociente de inteligência alto, mas Nasa responde que tem certeza de que pode entrar. A professora feia e quatro olhos verifica suas notas e confirma que ele poderia entrar, mas pergunta se ele tem uma escola de reserva para ficar do lado mais seguro, mas o tolo excessivamente confiante responde audaciosamente que não precisa de uma escola de reserva. Ao ouvir isso, o professor percebe que nem todos que têm boas notas realmente têm bom senso e continua tentando convencê-lo a ser mais racional, mas o cara não vai ceder nem mesmo se for a Dite pedindo. Ele sai da sala dos professores certo de que é esperto o suficiente para conseguir isso. A caminho de casa naquela noite, enquanto contempla sua decisão, ele de repente vê uma garota bonita do outro lado da rua bebendo e instantaneamente gosta dela, porque ela é a coisa mais bonita que seus olhos já viram. Então ele decide arriscar e falar com ela. No entanto, ao se aproximar dela, agindo como um idiota, ele é atropelado por um caminhão e cai no chão. Enquanto isso, mesmo que ele devesse estar preocupado com sua vida, tudo que esse bobalhão consegue pensar é como ele não conseguiu saber o nome da garota antes de morrer. Ele pensa que não pode morrer assim, porque ainda é um garoto virgem sem experiência cultural. De repente, ele vê a garota e se pergunta por que ela também está coberta de sangue. O motorista do caminhão parece preocupado com eles, e enquanto a garota lhe diz para levar Nasa ao hospital, ele responde que ela também precisa ser tratada, pois também foi atingida quando ficou na frente dele, tentando salvá-lo. Nasa fica chocado e tenta falar, mas a garota diz para ele não fazer isso porque está gravemente ferido. Então ela se afasta para sair, dizendo-lhe para descansar e esquecer que a viu quando ele acordar. Enquanto ela se afasta em direção à lua cheia no céu, ele se lembra do conto de fadas sobre a princesa Kaguya, que voltou para a lua mas não pôde ficar com seu amor. Ele de repente acorda, chocando o motorista do caminhão preocupado, que está chamando a ambulância. O idiota então pergunta ao motorista se ele sabe para onde a garota bonita foi, mas o motorista diz que ele deveria estar deitado e esperando o tratamento. No entanto, ele responde que não pode fazer isso porque a garota é fofa. Ele então diz adeus ao motorista e sai correndo o mais rápido que pode para encontrar a garota. Logo ele a vê, e o babaca se aproxima dela como um pervertido desesperado para agradecê-la por salvar sua vida anteriormente. Enquanto ele se apresenta, ela fica surpresa que ele ainda consiga se mover com tais ferimentos, mas o convida a sentar-se ao lado dela. Ela limpa o sangue dele e lhe dá seu chale, surpreendendo-o, porque ele não consegue acreditar que garotas cheiram tão bem. Ela se levanta para sair e chamar uma ambulância para ele, e ele imediatamente tenta segui-la, mas cai de joelhos. A garota diz a ele que suas pernas estão quebradas, e como a adrenalina do acidente está prestes a passar, ele logo perderá a consciência. Isso começa imediatamente quando ela sai, mas o cara se recusa a desmaiar e reúne forças para se levantar novamente e segui-la. Ela está surpresa e diz a ele que ele realmente vai morrer se continuar fazendo isso, mas ele conta a ela a história de uma princesa chamada Kaguya, e diz que prefere morrer lutando por seu amor do que perdê-la de vista, porque ele pode nunca encontrá-la novamente. Ele confessa seu amor, surpreendendo-a, mas ela diz a ele que só pode aceitar se ele colocar um anel no dedo dela. O idiota concorda sem pensar exatamente o motivo do aumento nas taxas de divórcio. Mas então, ele desaba no chão e acorda no hospital vários dias depois. No entanto, ela não está em lugar nenhum, mas Nasa está grato porque ela o salvou. Caso contrário, poderia ter sido sua festa de boas-vindas no inferno. À medida que se recupera, ele começa a estudar muito novamente, mas por causa de sua condição, perde o exame daquele ano. No entanto, no ano seguinte, ele passa com a melhor nota, mas rejeita todas as ofertas que recebe e escolhe trabalhar em diferentes empregos de serviço, na esperança de ver aquela garota novamente. Ele até aluga seu próprio apartamento quando seus pais começam a reclamar que ele está trabalhando demais. Aos 18 anos, um dia enquanto ele revisa seu portfólio de ativos, ele ouve uma batida na porta. Ao abri-la, ele encontra surpreso sua paixão bem na sua frente, que então se apresenta como Tsukasa, pois ela nunca mencionou seu nome quando o encontrou pela primeira vez.
Ela então diz que quer discutir algo com ele. Mais tarde, dentro de casa, ela de repente lhe entrega o registro de casamento deles, deixando-o chocado. Ela o lembra da condição que deu a ele quando se conheceram e diz que é hora de cumpri-la, surpreendendo-o. No entanto, ele concorda de qualquer forma, e enquanto assina os documentos, ele se pergunta se isso é realmente verdade, porque parece que está prestes a ser enganado. Depois de assinar estes, eles se dirigem ao cartório para entregar o registro, e no caminho ele percebe que ela nunca zombou de seu nome, levando-a a contar-lhe uma breve biografia da NASA, e como é legal ter esse tipo de nome, o que de repente o alivia de todas as dores que ele teve desde que nasceu por causa de seu nome. Logo eles chegam ao cartório e após entregar todos os documentos necessários, o funcionário lhes dá um vaso de flores como presente para parabenizar a união. No caminho de volta, ela pergunta se ele tem 2 colchões em casa, mas ele responde que só tem um. Nesse momento, ele percebe que se casar significaria que agora terão que compartilhar a mesma cama, e ele fica envergonhado com a ideia. Ao chegar em casa, Nasa fica ainda mais envergonhado com o fato de que Tsukasa agora vai morar com ele, e eles terão que compartilhar a mesma cama. Ele começa a pensar em como eles vão dormir juntos na cama e começa a fazer alguns cálculos matemáticos inúteis que não resolvem nenhum problema. Ele então decide comprar uma cama semi-dupla para acomodar os dois. Mas quando ele verifica a Amazon, percebe que não pode ser entregue naquela noite, e critica o CEO por não fazer melhor seu trabalho. Ele continua a analisar como ambos irão dormir, e enquanto ele pensa em algumas posições estranhas, ela de repente aparece, dizendo que não há como ela dormir assim, o surpreendendo. Ele se pergunta há quanto tempo ela está por perto, e ela responde que desde que ele assumiu a postura sendo Kyun de Slam Dunk. Ela mostra a ele sua bagagem, fazendo-o perceber que sua estadia com ele não é uma brincadeira. No entanto, ele ainda tem dúvidas e decide perguntar de forma sutil. Então ele pergunta se ninguém na casa dela ficará preocupado por ela estar fora tão tarde, mas ela responde que, na verdade, não tem mais um lugar, chocando-o porque ele está prestes a ficar quebrado alimentando outra pessoa além dele. Ela pergunta sobre a situação de ele ter apenas uma cama, e ainda envergonhado, ele diz que vai dormir no chão. No entanto, ela responde que não gostaria que ele ficasse doente e sugere ir a um hotel próximo. Ela diz para ele ficar tranquilo já que ela é agora sua esposa, mas isso só faz ele se perguntar por que ela se casou com um idiota feio com um futuro sombrio como ele. Ele pergunta isso a ela, e ela diz que essa é a pergunta mais estúpida que já recebeu. No entanto, ele grita com ela que sua pergunta é válida porque mal se conhecem ainda. Ouvindo isso, ela inverte a pergunta com um Cartal e a resposta do Simple Zero Hill, que é porque ele a ama. Ela em Teu Zero diz que se casou com ele, obviamente, porque também o Zetme Zewimut o ama, levando-o a perguntar por que ela se apaixonou por ele, mas ela se recusa a responder. Ela logo tenta ir para um hotel próximo, mas com medo de que ela possa desaparecer novamente, ele a convida para dormir em sua casa, sugerindo que ele vai comprar um futon extra. Eles vão imediatamente para a loja de futons. E enquanto Tsukasa escolhe qual futon comprar, Nasa de repente fica envergonhado com a ideia de isso ser um encontro indireto. Ele decide segurar a mão dela como esperado em um encontro, surpreendendo-a. Mais tarde, após retornar da loja com sua nova compra, Tsukasa testa o futon e diz a ele para tentar deitar nele também. Mas ele está muito envergonhado para fazer isso porque seus níveis de testosterona estão altíssimos, e sua pistola curta pode mirar automaticamente. Ela pergunta a ele se há um banheiro e ele, envergonhado, responde que não, dizendo que vai ao banho público mais próximo logo pela manhã, fazendo-a perceber que ele não tem nada do que ela precisa para passar a noite. Eles ambos vão à loja de conveniência para comprar coisas femininas para ela, e enquanto ela troca de roupa, a mente do Bro fica a mil pensando se deve arriscar tudo esta noite. Logo ela sai e agradece por comprar seu pijama, e então ele tenta também se trocar, mas ela diz que ele pode fazer isso na frente dela. No entanto, ele diz que seria embaraçoso, e ela concorda, dizendo que ficaria envergonhada também se ele visse o macarrão dela. Enquanto ele entra nos postos vestiário, ele reconsidera essa afirmação de Tsukasa e se pergunta se isso significa que ela o vê como um homem e também fica nervosa perto dele. Depois de vestir seu pijama, ele sai apenas para ver que ela estilizou seu cabelo em coques, o que instantaneamente o faz babar porque ela é a garota mais fofa que ele já viu depois de Kim Kardashian. Luzes apagadas, e o idiota continua a admirar o quanto ela é fofa, mesmo com o efeito da luz da lua, fazendo-o pensar que talvez não durma tão cedo sob essa condição. Ele diz a ela o quanto está feliz por eles poderem cumprir a promessa de se casar hoje, e ambos se despedem dando boa noite. No entanto, Nasa tem dificuldades para dormir, pois não consegue manter sua mente e seu coração tranquilos tendo uma garota dormindo em sua casa pela primeira vez. Ele novamente admira o quanto ela é fofa, mas fica surpreso ao ver que Tsukasa é uma kickboxer profissional na cama. Ela rola para fora do futon e ele se levanta para ajustá-la de volta ao futon. Ele se pergunta se poderia abraçá-la ou beijá-la sim, mas ao tentar, ele reconsidera dizendo que preferia que ela participasse.
Ele volta para a cama, apenas para Tsukasa de repente se levantar e beber água enquanto ainda dorme. Ela retorna para o futon e fica lá, fazendo Nasa se perguntar por que diabos ela está apenas parada atrás dele. Ele se pergunta se ela também está pensando em abraçá-lo ou beijá-lo enquanto ele dorme, mas de repente ela desaba sobre ele e puxa a coberta dele para si. No dia seguinte, quando Tsukasa acorda, ela se pergunta por que seu cabelo está solto e como ela tem duas cobertas com ela. Ela de repente tenta puxar sua blusa, mas ele a impede porque não está pronto para profanar seus olhos virgens. Ela entra no vestiário deles e o idiota culto começa a pensar no decote que viu antes. Tsukasa o provoca sobre isso, deixando-o embaraçado. Ao vê-la vestida com um avental, Nasa se diverte e diz que ela parece a esposa de alguém, ao que ela responde que é a esposa dele. Depois disso, enquanto Tsukasa se prepara para fazer o café da manhã, ela vê a geladeira dele cheia de comida, o que a surpreende, pois ele realmente cozinha. O irmão aproveita a oportunidade para se gabar de ter realizado uma pesquisa extensa para criar um plano alimentar que acomode perfeitamente suas necessidades nutricionais. Em seguida, ele apresenta a bobagem que chama de refeição, que ele prepara jogando todos os ingredientes de uma vez. Tsukasa se pergunta que tipo de cara idiota é esse e diz a ele que está apenas fazendo química e não cozinhando. Ela então pede a ele 10 minutos para fazer algo delicioso. Uau! Ela logo põe a mesa com diferentes pratos, o que surpreende Nasa que ela conseguiu fazer isso em 10 minutos. Ao provar a refeição, ele ficou maravilhado porque era a refeição mais deliciosa que sua boca tinha provado desde que saiu de casa. Ele diz que ela é uma boa cozinheira e ela responde que aprendeu com Gordon Ramsay. Depois de comer, Tsukasa pergunta a Nasa sobre a casa de banhos que ele mencionou, e o garoto desatento percebe que não tomou banho no dia anterior. No entanto, o novato culto imagina como ela ficaria em sua roupa de aniversário quando toma banho. Como o cara só tem suprimentos básicos de banho porque ele não toma banho regularmente, eles vão à loja comprar materiais mais complexos como hidratante e tônico, que Nasa nunca ouviu falar em sua vida. Eles logo chegam à casa de banho, onde encontram uma garota de cabelo roxo e feia chamada Kanami, uma das colegas de Nasa da escola secundária. Kanami fica chocada ao vê-lo com uma garota porque sempre o conheceu como um idiota sem jeito, como você, que provavelmente nunca conseguiria uma garota. Ela começa a dizer algumas coisas sujas, o que leva Tsukasa a perguntar a Nasa quem é essa maluca. A Nasa apresenta a Kanami a Tsukasa e diz que ela tem gerenciado a casa de banhos há anos para ajudar sua família. Enquanto isso, Kanami nota a estranha química entre Nasa e Tsukasa e pergunta se eles estão namorando, ao que Nasa responde casualmente que eles são casados, deixando Kanami tão chocada que seu coração quase pula do peito. Após se recuperar, ela os parabeniza pelo casamento e oferece o uso gratuito da casa de banhos como presente. Tsukasa então entra para tomar um banho, mas quando Nasa começa a segui-la, Kanami bloqueia seu caminho com sua vassoura, dizendo que o presente é apenas para sua esposa e não para o seu traseiro sem forma. Ela o provoca, admitindo que ela nunca pensou que ele se casaria. Ela estava pensando que ele envelheceria e ficaria sozinho sem desenvolvimento de enredo. Kanami então pergunta sobre a cerimônia de casamento deles, mas Nasa explica desajeitadamente que cerimônias são uma despesa desnecessária nos dias de hoje. Ouvindo isso, Kanami responde que é sua falta de dinheiro falando e acrescenta que ele não é um cara incrível que pode fazer sua esposa verdadeiramente feliz se pensa assim. Ela argumenta que um casamento sem um pedido, um anel e uma cerimônia é apenas uma versão da vida real de The Sims 3. Motivado por suas palavras, Nasa declara apaixonadamente seu amor por Tsukasa e promete dedicar sua vida à felicidade dela. E enquanto ele diz isso, Tsukasa aparece naquele instante, ouvindo sua declaração. Ela se sente imediatamente envergonhada, pois não consegue acreditar que seu homem está lá fora gritando seu amor em público como um completo idiota. Depois, enquanto Nasa toma banho, ele sonha acordado sobre como seria sortudo em ver sua esposa em seu estado de criação. No entanto, sua imaginação travessa é interrompida quando Kanami entra de repente e o provoca sobre como sua salsicha é pequena. No banheiro feminino, Tsukasa encontra um lugar vazio e fica feliz por poder ter um tempo sozinha para brincar consigo mesma. No entanto, antes que ela possa fazer isso, uma imbecil inútil com uma cabeça em formato de maçaneta chamada Aya interrompe. Ela é a irmã mais velha da família Kanami e começa a entrar em pânico enquanto se desculpa como um ladrão culpado por invadir a privacidade de Tsukasa. Para se redimir, Aya se oferece para lavar as costas de Tsukasa, e enquanto o faz, ela fica maravilhada com a pele lisa de Tsukasa, comparando-a à seda e, curiosamente, ao último iPhone 16 da Apple. No entanto, ela logo percebe o quão estúpida sua comparação soa e começa a se desculpar novamente por pensar como um macaco. Durante a conversa, eles se apresentam e Aya fica surpresa ao saber que Tsukasa compartilha o mesmo sobrenome de Nasa, levando-a a perguntar se eles são parentes. Tsukasa decide mentir ao afirmar ser a irmã mais nova de Nasa.
Várias horas depois, Nasa sonha com a noite em que ele conheceu Tsukasa pela primeira vez. No entanto, seu sono é abruptamente interrompido quando Tsukasa o acorda, informando que ela terminou de tomar banho. Logo Aya se junta a eles, mencionando casualmente que conheceu a irmã mais nova de Nasa, o que o deixa confuso. Apesar do choque, ele decide seguir a suposição de Aya, fingindo que Tsukasa é de fato sua irmã mais nova. Enquanto isso, Tsukasa pergunta a Aya como ela conhece Nasa, e Aya explica que eles eram colegas de classe e compartilha um pouco sobre a história de sua família. Ela revela que seu avô, que gerenciava o negócio deles, faleceu há anos, levando a tempos difíceis para a família, mas graças a Nasa, que usou suas habilidades de marketing para reviver o negócio. Pouco depois, Nasa e Tsukasa voltam para casa. No caminho, Tsukasa pergunta, curiosa, se Aya é bonita, e o idiota desavisado começa um monólogo exagerado sobre o quanto Aya é incrivelmente fofa, sem saber que isso está deixando Tsukasa com ciúmes. Ao continuarem caminhando, eles passam por uma cerimônia de casamento em andamento. Nesse momento, Nasa percebe que Tsukasa parece chateada, o que traz à sua mente as palavras de Kanami, de que um casamento sem uma cerimônia apropriada parece incompleto. Ele supõe que Tsukasa está se sentindo triste porque eles nunca realizaram uma cerimônia. No entanto, tudo o que Tsukasa quer é que ele a elogie, assim como fez com Aya. Quando Tsukasa finalmente expressa seus sentimentos, admitindo que só quer se sentir bonita aos olhos dele, Nasa, ainda sem entender a mensagem dela, decide realizar o desejo dela, fazendo o impossível se tornar possível, pensando que tudo o que precisa fazer é planejar uma cerimônia de casamento. Ele entrega a ela a chave do apartamento e sai correndo, deixando Tsukasa se perguntando como é difícil apenas dizer a ela que ela é bonita. Ela começa a caminhar de volta para o apartamento sozinha, sem saber que está sendo observada por uma misteriosa garota de cabelo loiro sentada em um Mercedes preto. Logo ela retorna ao apartamento e, após esperar um pouco, sente-se sozinha e se pergunta quando Nasa estará de volta. Ela também não pode sair de casa porque há apenas uma chave para o apartamento, então ela tem que esperar até que o idiota volte. Enquanto isso, ela decide limpar a casa para se manter ocupada, e enquanto pensa que a Nasa ficaria impressionada, ela se lembra que ele é um cara capaz, então isso não vai assustá-lo muito. Ela decide limpar outros lugares que ele pode ter negligenciado no passado, como os armários dele e debaixo da cama. No entanto, ela muda de ideia ao raciocinar que pode ver algumas revistas proibidas comuns para a geração Z hormonal. Ela decide cozinhar, já que é a única opção restante, mas enquanto se prepara para cozinhar, a campainha toca. Pensando que ele está de volta, ela vai abrir a porta, mas fica chocada ao ver Chitose, a loira irritante de antes. Chitose comenta que pensava que viveria em um condomínio de luxo nas Bahamas, e não no chiqueiro que ela chama de apartamento, mas Tsukasa não será insultada na casa do marido, então ela fecha a porta na cara dela. Chitose começa a bater forte na porta. Ela diz a Tsukasa que veio buscá-la, pois a bisavó está muito preocupada desde seu desaparecimento repentino. Tsukasa abre a porta e diz para ela parar de mentir, dizendo que sabe que Chitose implorou a avó para revelar onde ela está e, depois disso, decidiu vir buscá-la mesmo que a avó tenha tentado impedi-la. Chitose fica sem palavras e Tsukasa de repente revela que agora está casada, e então diz que virá cumprimentar a avó quando for a hora. Chitose fica chocada quando Tsukasa fecha a porta novamente e ela percebe que sua única irmã a deixou. Nasa encontra Aki e pergunta o que aconteceu, mas ela desvia o olhar dizendo para ele não se preocupar. No entanto, ele lhe entrega um lenço para limpar o rosto, dizendo que não pode ignorar uma garota feia chorando na rua. Ela logo revela que um parente seu se recusou a voltar para casa, e ela não sabe o que fazer, o que faz Nasa desejar poder ajudar. Ela diz a ele que ele é legal e pergunta o que ele está fazendo por aqui, e ele responde que estava tentando procurar onde propor. Enquanto isso, enquanto Chitose tenta descrever um certo lugar para ele, ela de repente ouve a voz de Tsukasa, chamando-o de querido. Chitose imediatamente conecta os pontos e fica furiosa quando percebe que o cara com quem ela está falando o tempo todo é ninguém menos que o tolo com quem Tsukasa se casou. Tentando agir legal, tenta convencê-la de que ele é o par perfeito para Tsukasa, mas Chitose diz que nunca aceitará um idiota nojento e quebrado com cara de saco de papel como ele como marido de Tsukasa. Nasa diz que é compreensível e começa a usar os princípios que aprendeu em As 48 Leis do Poder, o que deixa Tsukasa maravilhada. No entanto, Chitose não está aceitando nada disso, então ela o sequestra sem hesitar e o leva diretamente para uma mansão enorme. Lá dentro, ela revela seu plano, que é incriminar Nasa usando fotos comprometedoras. Ela imediatamente chama duas lindas empregadas, Charlotte e Aurora,
instruindo-as a tirar fotos escandalosas de Nasa como prova de infidelidade. Ouvindo isso, Charlotte não perde tempo e começa a se despir como uma desesperada sedenta. Mas Chitose rapidamente a impede, repreendendo-a por ser tão ansiosa e dizendo para ela se acalmar. Enquanto isso, Nasa aproveita o momento e escapa, examinando cuidadosamente seus arredores. Eventualmente, ele tropeça em uma sala e, respirando fundo, detecta um cheiro incomum. Enquanto ele observa a sala, deduz que deve pertencer a Tsukasa. No entanto, seus olhos pousam em uma pedra peculiar exibida de forma proeminente no cômodo. Analisando sua forma e composição, ele a reconhece como uma pedra lunar e se pergunta como diabos eles têm isso aqui, já que é um artefato que deveria ser encontrado apenas em um museu. De repente, Charlotte entra na sala empunhando uma enorme espada capaz de enviá-lo ao Nirvana num piscar de olhos. Ela diz que veio aplicar um castigo divino nele por invadir. Em uma tentativa de remover a cabeça de Nasa de seu corpo, Chitose acidentalmente atinge a caixa de vidro da pedra lunar. O impacto quase a quebra, causando um vazamento de nitrogênio. No entanto, a cabeça de Nasa, mesmo que seja parecida com a sua, não está vazia. Ao contrário da sua, ele demonstra suas habilidades consertando rapidamente com fitas. Alguns momentos depois, Chitose revela que a Pedra da Lua foi um presente de Tsukasa para a família, surpreendendo Nasa, e Chitose fica chocada ao perceber que o cara não sabe muito sobre sua esposa. A memória de Tsukasa salvando-a durante um incidente de escalada na infância ressurge, alimentando a frustração de Chitose. Ela não consegue entender como Tsukasa acabou se casando com alguém que ela considera indigno. Sem perder tempo, Charlotte lança seu esquema de infidelidade. Ela pressiona a cabeça de Nasa contra seu peito, enquanto Aurora tira fotos e as edita. Nasa, ao ver as fotos fabricadas, percebe que está encrencado, já que as habilidades de Photoshop de Aurora são de outro nível. Ele então comenta que ela deveria estar trabalhando para uma organização criminosa em vez de desperdiçar seus talentos como empregada doméstica. À medida que o caos se desenrola, Tsukasa aparece de repente na sala e nota as fotos. Chitose exige que ela se divorcie de Nasa, mas Tsukasa calmamente pede uma conversa particular com seu marido. Desconhecido para Chitose, isso é um estratagema para escapar. Do lado de fora da sala, Nasa se desculpa e explica que foi incriminado, mas Tsukasa responde que seria tola em acreditar que isso é verdade, pois sabe que seu marido sem charme é puro demais para tocar uma mulher. Enquanto isso, Chitose e suas criadas intrigantes percebem que foram usadas e correm para parar o casal. Ao mesmo tempo, Tsukasa leva Nasa por um caminho escondido que leva a uma igreja antiga. Ao ver isso, Nasa encara como uma oportunidade de ouro para pedi-la em casamento. Com palavras sinceras, ele professa seu amor eterno por ela, graças ao ChatGPT, e sela isso com o primeiro beijo deles. No dia seguinte, Tsukasa confere o horário e percebe que está quase na hora de seu programa de TV favorito. Então ela diz a Nasa que é melhor ligarem a TV agora. No entanto, naquele instante, uma luz de entendimento surge para ela ao perceber que não viu uma TV aqui desde que chegou. Isso a leva a perguntar a ele onde está a TV, e o perdedor responde que não tem uma TV, o que a choca. Ela então pergunta se ele assiste filmes, mas o cara não sabe nada nem mesmo sobre os filmes mais populares como Guerra nas Estrelas e Os Vingadores, o que faz Tsukasa questionar pelo que ele tem vivido. Ela então começa uma longa, apaixonada e entediante palestra sobre por que filmes são bons para a alma, o que deixa Nasa surpreso que sua esposa geralmente gentil é uma otaku de filmes. Ao mesmo tempo, de volta à mansão, as empregadas perguntam a Chitose se elas devem prosseguir indo atrás de Tsukasa e seu marido. Mas ela diz que não, afirmando que é melhor não perturbá-la enquanto assiste sua série de TV favorita, que está passando à tarde, se não quiserem ir para a glória. Enquanto isso, Nasa e Tsukasa vão à loja de eletrônicos para comprar uma televisão. E enquanto Nasa considera qual televisão é melhor com base na qualidade da imagem, Tsukasa o aconselha a comprar a mais barata, porque um bom filme é bom independentemente de ser assistido em uma tela LCD ou OLED. Mais tarde naquele dia, na casa de banhos, Nasa anuncia animadamente a Kaname que ele propôs casamento a Tsukasa. Kaname, curiosa, pergunta se ele comprou um anel para o pedido, mas para a surpresa dela, Nasa admite que nunca considerou importante ter um anel. Isso deixa Kaname muito brava, porque ela não consegue entender quão estúpido alguém tem que ser para pensar assim. Ela então começa uma breve aula de relacionamentos básicos, afirmando que um anel é um dos 3 principais essenciais que qualquer marido deve dar à sua esposa. Os outros 2, ela aponta, são uma viagem luxuosa e uma refeição requintada. Enquanto espera Tsukasa terminar de tomar banho, Nasa vê um casal na TV comemorando seu noivado com um anel de diamante brilhante. Isso o faz pensar no custo de um anel assim. No caminho de volta para casa, ele diz a Tsukasa que planeja ir trabalhar naquela tarde.
Eles logo chegam a um parque e, ao se sentarem, os dois ficam em um silêncio constrangedor, com Nasa se perguntando o que fazer agora. Ele a olha e se pergunta se ela está se sentindo sozinha, porque ele não voltará até a noite. Então ele pega a mão dela e de repente se inclina para um beijo. Enquanto isso, as empregadas do Tito os pegam fazendo isso e se perguntam se é melhor contar para a Akitosa, mas decidem não fazer isso, porque ela é uma típica Karen e seus problemas de raiva não são algo com que querem lidar agora. Nasa e Tsukasa ficam envergonhados depois disso, e ao chegar em casa mais tarde, enquanto Nasa se prepara para ir trabalhar, ele teme que ela tenha ido embora antes que ele volte, mas Tsukasa assegura a ele que estará esperando por ele desde que ele volte cedo. Depois de trabalhar por um tempo, Nasa começa a pensar em sua esposa e imagina que ela deve ter se sentido sozinha porque ele ia trabalhar. Ele admite que também sente falta dela e gostaria que houvesse alguma maneira de aliviar a solidão, mesmo estando separados. Neste momento, ele percebe de repente que isso pode ser o motivo de um anel, algo para lembrá-lo dela quando ela não está por perto. Enquanto ele volta para casa naquela noite, pensa em como procurou por ela durante anos sem sucesso, mas agora ela o espera em casa. Quando Nasa chega em casa, descobre que Tsukasa já preparou o jantar. Enquanto comem, ele sugere a ideia de comprar um anel de noivado de diamante para simbolizar o amor deles. Tsukasa fica surpresa com um gesto romântico inesperado, mas rapidamente aponta que eles já são casados, tornando o anel de noivado algo estranho. Em vez disso, ela explica que o que eles precisam é de uma aliança de casamento. Percebendo que o novato não sabe a diferença entre um anel de noivado e uma aliança de casamento, Tsukasa aproveita a oportunidade para educá-lo. Após sua explicação detalhada, Nasa fica ainda mais determinado a comprar uma aliança de casamento de diamante. Tsukasa tenta argumentar com ele, apontando como os anéis de diamante são incrivelmente caros, mas Nasa permanece teimoso, insistindo em comprá-los, mesmo que seu salário de 2 anos não possa pagar por um. Tsukasa conclui que provavelmente ele não conhece os preços dos diamantes, e aceitando que suas palavras não mudarão a mente dele, ela decide deixá-lo experimentar a verdade em primeira mão. No dia seguinte, ela o leva a uma joalheria especializada em anéis de diamante. Quando Nasa vê as etiquetas de preço, ele fica completamente chocado, pois pode precisar de trabalho árduo por 10 anos para comprar um deles. Ele pergunta por que diabos eles são tão caros, e a vendedora explica que esta loja, em particular, oferece os diamantes da mais alta qualidade na cidade. Ao ouvir isso, Nasa está determinado a gastar os fundos de aposentadoria de seus pais comprando um anel de diamante. Mas Tsukasa rapidamente o puxa para fora da loja antes que o idiota coloque sua geração em dívida. Ela esclarece que sua intenção era apenas mostrar a ele o quão caros os anéis de diamante podem ser, não incentivá-lo a esgotar seus ganhos futuros. Apesar de seu raciocínio, Nasa permanece firme em sua decisão de conseguir o anel, e vendo sua determinação, Tsukasa o leva a uma joalheria menos cara. Quando eles chegam, Nasa fica surpreso ao ver que os preços são significativamente mais baixos do que na primeira loja. Mas para Tsukasa, ainda são muito caros. Eles saem sem fazer uma compra. Nasa então revela por que o anel é tão importante para ele. Ele explica que quer que ela tenha algo para olhar sempre que estiverem separados, algo que a lembre dele. Tsukasa fica comovida com seu sentimento e dá um beijo em sua bochecha, deixando-o envergonhado. Finalmente, ela o leva à loja mais em conta que conseguem encontrar onde compram o anel mais barato feito para casais sem dinheiro. Nasa se sente incerto sobre se um anel tão barato pode carregar muito significado emocional. Mas Tsukasa o tranquiliza, dizendo que o preço não importa. O que importa é a intenção por trás disso, então sempre que ela olhar para o anel, lembrará o quanto ele se importa com ela. Mais tarde naquela noite, Tsukasa começa sua rotina noturna de kickboxing enquanto dorme, e como de costume, ela se levanta em seu estado sonolento para beber um pouco de água. No entanto, em vez de pegar a capa da Nasa desta vez como de costume, ela abre e dorme ao lado dele em seu braço, surpreendendo-o. O pervertido sedento se pergunta se deveria usar essa oportunidade para começar o ato 1, cena 1 do desenvolvimento de seu enredo. Mas ele teme que ela possa acordar e odiá-lo se ela ver isso. No entanto, ele decide abraçá-la de conchinha de qualquer maneira, afinal ela é sua esposa. E ele imediatamente descobre que tempo para dois não é um mito. Ele fica surpreso com o quão quente está o corpo dela, e enquanto satisfaz seus desejos colocando a mão no seio dela, ela de repente se vira para encará-lo. E então beija-o, chocando-o. Logo ela volta para o futon, mas não antes de Nasa ter apertado suas bolsas suculentas. No dia seguinte, ele acorda parecendo um macaco deprimido, já que não dormiu a noite toda. Após isso, ele começa a procurar onde comprar camas de casal online, porque quer que Tsukasa durma ao seu lado todas as noites. Mas o idiota se convence de que é porque ele não quer que ela durma no chão. Ele então considera que eles precisariam de um espaço maior para acomodar os dois, o que permitiria uma TV maior para algumas sessões de enredo durante Netflix e chill, e um banho para aventuras mais safadinhas.
Enquanto isso, seu cérebro de repente frita ao pensar nisso, lembrando o que sentiu na noite anterior, e imediatamente corre para Tsukasa para perguntar se ela preferiria que se mudassem para um apartamento maior. No entanto, ela é muito conservadora e responde que está bem com o apartamento tipo estúdio em que vivem. Nasa tenta convencê-la a ver por que eles poderiam querer se mudar, mas ela lhe diz que este lugar a faz se sentir mais próxima dele, o que o choca. Enquanto isso, a Nasa ainda está interessada em ter sua esposa dormindo ao seu lado por causa dos seus desejos travessos, claro. Então ele continua a procurar como fazer Tsukasa querer isso também. Ele conta a Kaname sobre isso, e ela aponta que isso significa que os dois adormeceram juntos de mãos dadas. A Nasa imagina como seria doce isso imediatamente e se torna mais determinada a conseguir que ele e Tsukasa durmam no mesmo nível de superfície a todo custo. No entanto, Kaname pergunta a Nasa se Tsukasa estaria disposta a se mudar, e ele responde que ela afirma amar o apartamento. Ao ouvir isso, Kaname diz a ele que sua esposa é legal, porque se fosse ela que tivesse se casado com um cara morando num cubículo, ela teria incendiado o apartamento ruim e largado o falido dele. Mais tarde, a caminho de casa, Nasa pensa em como convencer melhor Tsukasa a querer um espaço maior sem afastá-la. Ao encontrá-la, ele decide falar sobre os benefícios de morar em um apartamento maior. Como ele sabe que ela adora filmes, usa isso para convencê-la de que teria uma TV maior para uma experiência mais cinematográfica. Mas no fundo, ele está preocupado apenas com mais espaço e quartos para bater palmas. Ela finalmente aceita, mas no caminho para casa ele percebe que precisariam de um fiador para conseguir um novo espaço, já que ambos ainda precisam de permissão para ficar acordados após as 10 da noite. No entanto, isso não será fácil porque ele terá que contar aos pais que agora está casado. Mais tarde, ele sai para ligar para sua mãe e fala sobre se casar, mas ele garante a ela que não é nada para se preocupar porque é a garota de quem ele sempre falou, que o salvou de ser atropelado por um caminhão. Naquele momento, Tsukasa o ouve, e depois que ele desliga, ela pergunta o que diabos ele contou para a mãe dele sobre ela. Ele responde que disse que ela era a coisa mais fofa que ele já tinha visto. Mas isso só deixa Tsukasa preocupado porque a mãe dele pode já ter uma expectativa alta dela e acabar desapontada quando descobrir que ela é prima distante de Baba Yaga. Nasa diz que ele não está exagerando sobre a beleza dela. No entanto, Tsukasa diz que eles ainda precisam conhecer os pais dele de qualquer maneira. Na manhã seguinte, enquanto Nasa se sente nervoso com isso, ele de repente recebe uma mensagem de sua mãe que de alguma forma já descobriu que ele chegou, porque ele e sua esposa precisam deles como fiadores para conseguir um apartamento maior. Ele fica chocado, e Tsukasa diz que a mãe dele deve ser a Enola Holmes de baixo orçamento que nunca passou na audição. A mãe de Nasa termina sua mensagem com uma exigência para ver sua nova esposa ou não haverá garantidores para eles, o que os deixa sem meios de escapar dessa decisão. No entanto, como os pais de Nasa moram em outra cidade, ele pensa que isso pode ser a lua de mel deles, então ele fica animado, embora ainda esteja nervoso para apresentar Tsukasa aos seus pais. Enquanto isso, Aurora e Charlotte, que estavam seguindo o casal, relatam a Chitose sobre seus movimentos. Ao mesmo tempo, Tsukasa propõe comprar uma câmera para documentar suas memórias em um diário de fotos durante a viagem à casa de seus pais, o que Nasa vê como uma ideia brilhante. Depois de obter a câmera, Nasa começa tirando fotos dignas do Instagram de Tsukasa ao lado de um lago, e logo percebe que ele foi feito para a câmera, e a câmera para ele. No dia seguinte, eles vão para Kyoto, tirando fotos pelo caminho. Enquanto isso, Chitose e suas empregadas os seguem secretamente a cada passo, e ficam intrigadas sobre o motivo de estarem pegando o ônibus em vez do trem de alta velocidade. Indiferentes, eles seguem o ônibus em um carro. No ônibus, Tsukasa aproveita uma soneca tranquila, enquanto Nasa, apesar de desconfortável com os assentos, finge que está tudo bem por causa de Tsukasa. Mais tarde, enquanto relaxam, Chitose as observa de longe, seu ciúme crescendo ao perceber que há um forte laço entre elas. No entanto, ela jura separá-las de todas as maneiras. Charlotte e Aurora comentam que elas parecem fofas juntas e se perguntam por que Chitose gostaria de separar um casal tão bonito. Chitose as silencia, confiante de que elas vão se separar porque recém-casados geralmente enfrentam desafios durante a lua de mel. Em uma parada, Nasa percebe que perdeu sua carteira, então ele corre de volta para o ônibus para procurá-la. Chitose ri maliciosamente, nunca tendo visto um cara tão desorientado e avoado, pensando que isso certamente irritará Tsukasa e levará a um rompimento. No entanto, a Nasa eventualmente encontra sua carteira e Tsukasa de alguma forma acha esse comportamento bobo exibido por seu marido fofo. Mais tarde, a Nasa sugere que eles comam na praça de alimentação, mas Tsukasa se opõe dizendo que eles devem ter algo especial em vez de comer em um restaurante de rede. Eles decidem experimentar comida temperada com limão, e Nasa tira algumas fotos embaraçosas de Tsukasa enquanto ela prova o limão, o que a deixa chateada. Vendo isso, Chitose espera que isso cause uma separação, mas eles resolvem o problema quando Nasa diz a Tsukasa que ela pode ter o que quiser chocando Chitose.
Tsukasa escolhe pão de melão e eles se acertam com isso. Enquanto ela come, Nasa se desculpa e vai ao banheiro, dando a Chitose a oportunidade de confrontar Tsukasa, já que ela não aguenta mais suas besteiras. Ela expressa sua decepção com a escolha de parceiro de Tsukasa e com o jeito como ela age toda apaixonada com ele, como se fosse apenas uma garota normal. Tsukasa calmamente responde que ela é realmente uma garota normal que ama salsichas, e não uma feminista super independente que afirma odiar os homens. Nesse momento, uma equipe de TV chega para filmar um conteúdo sobre um prato, e ao ver isso, Tsukasa rapidamente agarra Nasa e sai correndo, porque é melhor não serem pegos pela câmera desses caras. Chitose tenta correr atrás deles, mas suas empregadas a puxam enquanto também fogem, ou a avó poderia descobrir onde eles estão se os ver na TV. Isso frustra Chitose, e ela grita alto para Tsukasa de longe, perguntando por que ela escolheu um cara inferior como Nasa para ser seu marido. Mais tarde no ônibus, Tsukasa confessa seu medo de que os pais de Nasa não aprovem o casamento deles, mas Nasa tranquiliza que não é motivo de preocupação, pois ele vai convencê-los não importa o que aconteça. Enquanto isso, Chitose ordena que suas empregadas persigam o casal, que consegue escapar, mas as empregadas estão ocupadas devorando comida como se estivessem de dieta a vida toda. Horas depois, Tsukasa e Nasa chegam a Kyoto, e Nasa está empolgado com a ideia de explorar a cidade com Tsukasa. No entanto, Tsukasa o surpreende ao expressar mais interesse em visitar as padarias de Kyoto. Isso deixa a Nasa completamente perplexa porque ele não consegue imaginar como ela preferiria ver padarias em uma nova cidade quando já existem tantas de onde eles vieram. Ele tenta redirecionar a atenção dela destacando os santuários únicos, templos e marcos históricos fascinantes de Kyoto, mas rapidamente percebe que Tsukasa não dá a mínima para a história. Ela é da geração Z. Apesar de não ter um grande interesse por locais históricos, Tsukasa relutantemente concorda em acompanhá-lo quando percebe que ele adora. Logo, ela experimenta um kimono, ou algo assim, e ao vê-la, o cérebro de Nasa sofre um erro de sintaxe por um momento por causa de como ela está deslumbrante. Nesse momento, eles se cruzam novamente com Chitose e suas empregadas, e enquanto Chitose ainda é contra a união deles, Nasa propõe que Charlotte e Aurora mostrem Kyoto para Tsukasa enquanto ele tira um tempo para ter uma conversa particular com Chitose, para que ela possa conhecê-lo melhor e talvez convencê-la de que ele é o cara perfeito para Tsukasa. Quando estão sozinhos, Chitose declara sua intenção de fingir ser a namorada de Nasa, para testar se ele é realmente digno de Tsukasa. Determinado a se provar, Nasa faz de tudo, sugerindo que façam um passeio de rickshaw para ter uma conversa adequada. Enquanto isso, em um café, as empregadas perguntam a Tsukasa sobre seus sentimentos por Nasa e por que ela escolheu passar a vida com alguém que elas consideram inferior a ela. Tsukasa confessa que acha Nasa adorável e, em um momento de reflexão, compartilha como ela ama o jeito que ele sempre a elogia na frente dos outros. Ao mesmo tempo, Nasa leva Chitose a uma famosa loja de dango e a encoraja a experimentar a comida. Embora hesitante no início, Chitose finalmente experimenta e percebe que é a coisa mais deliciosa que ela já provou. Já comeu. Depois ela exige saber por que Nasa ama Tsukasa. Nasa explica apaixonadamente o quão fofa e bonita Tsukasa é, o que enfurece Chitose. Ela afirma que até um estranho sabe disso e afirma conhecer Tsukasa muito melhor do que ele. Ela o acusa de não ter noção da própria esposa e continua descrevendo as habilidades atléticas de Tsukasa, seu comportamento calmo e sua personalidade tranquila. No entanto, isso só a deixa mais frustrada e ela sai bufando, resmungando sobre como não pode acreditar que Tsukasa escolheu ficar com alguém como Nasa em vez de ficar com ela, alguém que a entende melhor que qualquer outra pessoa. Naquele momento, a Nasa compartilha que Tsukasa salvou sua vida 2 anos atrás, quando um caminhão quase o atropelou, ao que Chitose acrescenta que Tsukasa também a salvou uma vez. Nasa admite que desde aquele momento ele se sentiu destinado a estar com ela, e mesmo que ele não a conheça tão bem quanto Chitose afirma, ele promete passar sua vida provando que seu amor é genuíno. Ele finalmente termina com uma citação do Reddit que diz: "Você não se casa porque provou que está apaixonado, mas sim para que possa provar isso." E então ele larga o microfone, deixando Chitose sem palavras. Mais tarde naquele dia, Tsukasa pergunta se Nasa conseguiu obter a aprovação de Chitose, e ele responde que não tem certeza, mas Chitose decidiu voltar para Tóquio por enquanto. Com isso resolvido, o trem deles chega e o casal embarca, já que é hora de finalmente conhecer os pais de Nasa. Durante a viagem, Tsukasa comenta que nunca soube que ele era de Nara, mas Nasa responde que, embora quase soe como seu nome, ele não é de lá. Ela diz que isso significa que ele deve ter crescido lá, mas ele responde que não cresceu lá também, surpreendendo-a quando ela pergunta por que diabos os pais dele estão lá então. Ele explica que, embora tenha crescido em Tóquio, seus pais estranhos decidiram se mudar para Nara porque seu pai é arqueólogo e queria explorar a área.
Enquanto isso, sua mãe concordou instantaneamente porque queria ver alguns servos autênticos. Tsukasa se pergunta se ela se dará bem com seus pais, especialmente porque Nasa os descreve como completos malucos, e o cara diz para ela esperar para ver o mestre em ação. Quando ela pergunta como ele planeja apresentá-la, o inútil búfalo responde dramaticamente que dirá aos pais que esta é sua esposa, a garota mais fofa do universo. Mas Tsukasa diz, de jeito nenhum. Quando finalmente chegam, ambos estão nervosos sobre conhecer os pais de Nasa, e enquanto tentam aumentar a confiança um do outro, eles de repente notam a mãe de Nasa, Kinoko, espiando eles de longe. Nasa decide ir encontrar com sua mãe, esperando que ela não haja como se tivesse acabado de sair de uma reabilitação psiquiátrica, mas ela não o decepciona nisso e até supera suas expectativas. Ela revela que o pai de Nasa, Enishi, também estava tão ansioso com a visita deles, pois ainda não estão mentalmente preparados para a revelação da esposa de seu filho. Alguns minutos depois, eles se sentam juntos, e à medida que a conversa se desenrola, os pais de Nasa começam a exibir seu episódio esquizofrênico, o que deixa Tsukasa se perguntando o que diabos está acontecendo. Do nada, Enishi insiste que Nasa tome um banho, surpreendendo o cara que nunca realmente toma banho. Ele protesta que não quer, mas sua mãe se junta a puxá-lo enquanto seu pai ordena que ele saia imediatamente. Enishi acrescenta que precisa conversar com Tsukasa sozinho, mas Nasa responde que isso é mais um motivo para ele ficar. No entanto, Tsukasa o encoraja a ir, assegurando que ela ficaria bem. Então ele concorda em tomar seu banho, mas ainda está preocupado com o que eles podem estar discutindo. Após o banho, Tsukasa menciona ter tido uma conversa interessante com Enishi, dizendo que ele contou muitas coisas sobre ele. E quando Nasa pergunta o que seu pai lhe contou, ela responde que é confidencial. Depois eles vão para o antigo quarto da Nasa para dar uma olhada. Enquanto exploram, Kinoko interrompe para perguntar se pretendem passar a noite lá. Quando Nasa confirma, ela lembra de forma brincalhona que as paredes não são à prova de som e o quarto dos pais é ao lado. Então eles ficam cautelosos com possíveis sons melodiosos durante a noite. O irmão é muito devagar e não entende a insinuação no início, mas depois que sua mãe sai, ele fica envergonhado com o que ela disse, já que ele e Tsukasa vão dormir no mesmo nível de superfície pela primeira vez. Mais tarde naquela noite, enquanto se preparam para dormir, Nasa pergunta nervosamente a Tsukasa se ela dormiria em seu braço, e ela concorda, aproximando-se dele. No entanto, seu braço logo fica fraco devido à pressão, deixando-o desconfortável, mas o cara finge estar bem. No entanto, mais tarde ele timidamente pede um beijo de boa noite, dizendo que é a única maneira de ele conseguir dormir esta noite, ao que Tsukasa alegremente atende. Na manhã seguinte, Tsukasa observa o nascer do sol e Enishi se junta a ela, comentando que ela é uma pessoa que acorda bem cedo. Em resposta, ela o surpreende chamando-o de pai, quase provocando um ataque no velho. Depois de trocar algumas conversas leves e descontraídas, eles visitam a biblioteca de Enishi, onde ele fica maravilhado com a habilidade de Tsukasa de ler documentos antigos com facilidade. Momentos depois, Nasa entra e fica igualmente impressionado, mas pergunta se ela está apenas agradando seu pai porque sabe que ela não gosta de história. No entanto, ela mente que ama o passado na tentativa de fazer o pai dele gostar dela. Depois disso, Tsukasa compartilha seu plano de tornar Nara mais agradável, concentrando-se em tirar fotos de seu marido em antigos santuários, já que ela não está particularmente interessada em locais históricos. Eles vão ver a estátua do grande Buda de Nara, onde Tsukasa passa muito tempo capturando selfies embaraçosas do rosto bagunçado de Nasa. Enquanto eles visitam mais pontos históricos, Nasa fica impressionado e um pouco surpreso com o vasto conhecimento de Tsukasa sobre esses lugares. Ela modestamente atribui isso à sua excelente memória. Quando Nasa sugere que tirem selfies juntos como casais típicos, Tsukasa o provoca, suspeitando que ele só está procurando uma desculpa para mexer em seus atributos. Mesmo assim, ela concorda e eles conseguem tirar algumas selfies feias juntos. Mais tarde, eles visitam o local do castelo de Iyo. A área, agora vazia após seus edifícios terem sido transferidos para Kyoto, deixa Tsukasa triste com o pouco que restou do passado. Então ela sugere que gravem vídeos para mostrar que estiveram aqui. Naquela noite, Enishi surpreendentemente se curva profundamente diante de Tsukasa, agradecendo-a por ter salvo a vida de seu filho e expressando o quanto a família se sente em dívida. Ele sinceramente pede para ela continuar cuidando de Nasa, e ela o tranquiliza com a promessa sincera de fazer o seu melhor, enquanto a viagem deles chega ao fim. Tsukasa deixa uma coleção de fotos engraçadas de Nasa para seus pais. Apesar da curta duração da visita, ela valoriza cada momento e confidencia que estar com Nasa sempre a acalma. Algumas horas depois, eles retornam a Tóquio apenas para encontrar seu apartamento reduzido a cinzas.
Felizmente, Tsukasa guardou a maioria de seus pertences na mala. Nasa, por outro lado, perde tudo, mas ele não está realmente preocupado, pois não tem muitos bens valiosos de qualquer maneira. Mas ele vai em busca do presente da árvore de casamento, que milagrosamente sobreviveu ao incêndio. Alegre, a Nasa valoriza o fato de que a árvore que simboliza o amor deles permanece intacta, e Tsukasa, tocada por sua reação, se surpreende com o quanto ele valoriza até os menores detalhes do relacionamento deles. Tranquilizando-a, Nasa explica calmamente que não há necessidade de se preocupar. Ele está sempre preparado para emergências. Ele tem seguro, guardou seus objetos de valor em um cofre e fez backup dos dados essenciais na nuvem. Para descontrair e decidir os próximos passos, ele sugere que vão para o banho público. Enquanto eles passeiam, Tsukasa, impressionada com a calma e a habilidade de Nasa em lidar com a situação, de repente diz que o ama, o que o deixa nervoso e sem palavras. Quando chegam à casa de banho, Nasa começa a considerar se mudar para um hotel com Tsukasa, mas o idiota depravado começa a pensar nas coisas maliciosas que ele fará com ela no quarto do hotel. Nesse momento, Kaname aparece do nada e o chama de pervertido. Ela o acusa de ter pensamentos sujos e ele nega, mas ela diz que o mastro dele é prova suficiente, deixando-o instantaneamente embaraçado. Kaname então sugere que eles fiquem na casa de banho temporariamente até encontrarem um novo lugar, o que o anima. Ele imediatamente informa Tsukasa sobre isso, que admira sua abertura para receber ajuda e sua gratidão para com os outros. Mais tarde, Kaname dá ao casal um rápido passeio pela casa de banho onde eles vão ficar. Durante isso, ela se preocupa brevemente com sua irmã, Aya, que tem uma paixão desesperada por Nasa e continua sem saber que Nasa e Tsukasa não são irmãos, mas um casal casado. Kaname se aproxima de Aya e casualmente a informa que Nasa e Tsukasa vão morar com elas. Kaname então tenta insinuar que Nasa e Tsukasa são um casal, mas Aya, merecendo o título de personagem mais desinformada da história do anime, ainda não entende a dica. Naquele momento, Nasa entra na conversa, expressando sua gratidão a Aya por deixá-los ficar em sua casa, enquanto exibe o anel em seu dedo anelar. No entanto, ela ainda não percebe a aliança de casamento porque tem o cérebro de um peixe. Nasa então menciona apresentar Tsukasa a seus pais em Mira, e embora Aya quase junte as peças, ela finalmente mostra que é uma idiota sem esperança. Conclui que Nasa e Tsukasa devem estar tentando se dar bem com seus pais. Nesse momento, a mãe de Aya entra em cena e menciona casualmente que acabou de falar com a esposa de Nasa. Isso finalmente provoca um momento de clareza para Aya, e ela percebe que Nasa é casado. Ela fica chocada com isso, pois acha que estava desperdiçando suas emoções gostando dele o tempo todo sem perceber que ele já tem um compromisso. A mãe dela tenta confortá-la comparando a situação de Aya com sua própria experiência de ter sido abandonada pelo marido. Enquanto isso, Nasa se sente culpado pela reação de Aya, mas Kaname diz para ele não se preocupar com isso, já que é culpa de Aya por ter demorado demais para confessar seu amor por ele. Depois de derramar algumas lágrimas, Aya recupera a compostura e, determinada a não deixar esse contratempo derrubá-la, ela diz confiantemente a Nasa para cuidar bem de Tsukasa, decidindo perseguir seu sonho de se tornar uma streamer de jogos. Alguns dias depois, Tsukasa aponta que eles estão ficando sem roupas limpas, já que não lavam desde que voltaram da viagem. Quando Nasa se oferece para cuidar da lavanderia, ela recusa timidamente, sentindo-se envergonhada com a ideia de ele lavar suas roupas íntimas. Enquanto separa suas roupas sujas, esse MC sedento curiosamente cheira uma das roupas de Tsukasa enquanto ela está fora, apenas para ser pego por Kaname, que imediatamente o chama de safado. Mais tarde, Nasa e Tsukasa vão à lavanderia, onde ela lhe mostra a maneira correta de lavar roupas, já que suas tentativas anteriores não foram muito completas. Durante a conversa, Tsukasa revela casualmente que está usando apenas seu agasalho sem camadas adicionais por baixo, o que quase deixa Nasa em estado de choque. Vendo a reação dele, ela fica envergonhada, e Nasa aproveita o momento para tirar uma foto, sentindo que é uma oportunidade boa demais para deixar passar. No mesmo dia, Kaname encoraja Nasa a levar Tsukasa para fazer compras para substituir as roupas que eles perderam no incêndio, ou ela continuará se vestindo como uma refugiada. Isso faz algum sentido, então Nasa decide levar Tsukasa ao shopping depois disso, e lá ela experimenta várias roupas. Ele encontra uma roupa muito fofa, mas se sente desconfortável com ela porque é um pouco reveladora demais. Tsukasa percebe que seu marido é protetor e ciumento, e decide escolher outra coisa. A maratona de compras acaba levando-os à seção de roupas íntimas. Enquanto caminham pela seção, Nasa sente-se realmente envergonhado porque acha que pode ser contra a lei estar em um lugar assim como um cara com um Magnum totalmente carregado. Para ajudar a acalmá-lo, Tsukasa segura sua mão, mas eles acabam decidindo que é melhor ela fazer compras lá sozinha. Enquanto eles voltam para casa, Nasa pergunta nervosamente se ela poderia um dia deixá-lo vê-la em roupas íntimas fofas,
e ela responde timidamente que mostrará a ele o quanto ele quiser. No entanto, essa pergunta os deixa muito envergonhados para continuar a conversa, então eles rapidamente mudam de assunto. Após curtirem o tempo na casa de banho, Nasa sente que o ambiente está um pouco antiquado e começa a ansiar por sair. Enquanto isso, Tsukasa prepara um jantar delicioso para eles, para a alegria de Nasa. Crescendo em uma família que adorava comida frita, ele está encantado com o prato de porco que ela serve, saboreando cada pedaço e expressando seu desejo de desfrutar de sua culinária para sempre. Kanami logo aparece, trazendo um presente, um melão de cheiro perfeitamente maduro. A doçura encanta ambos, e Mano deseja poder espremer o suco de melão de Tsukasa em sua boca também. Enquanto isso, eles decidem que devem encontrar uma maneira de mostrar sua gratidão a Kan. Aproveitando um momento descontraído, Nasa insiste de forma brincalhona em alimentar Tsukasa com uma fatia. Inicialmente envergonhada, ela cede depois que ele a lembra que ela o alimentou anteriormente durante a viagem. Embora agitada, ela aceita, deixando-o alimentá-la diretamente. No dia seguinte, Nasa recebe uma ligação de seu antigo senhorio, que o convida para ver um novo complexo de apartamentos. Kanami não fica entusiasmada com a notícia, pois parece estar gostando do romance dos amantes e não quer que eles saiam. Ainda assim, o senhorio, querendo manter o bom relacionamento, oferece a Nasa e Tsukasa o mesmo aluguel acessível de antes. Mais tarde, o casal visita o apartamento modelo e fica impressionado com o design moderno, os corredores belamente decorados e as vistas panorâmicas dos andares superiores. O espaçoso banheiro com sua vista deslumbrante especialmente chama a atenção deles, mas Nasa, o estranho culto, só consegue pensar neles desenvolvendo um plano de chuveiro. No quarto principal, eles ficam impressionados com a enorme cama, um contraste com os pequenos futons a que estão acostumados. No caminho de volta para casa, Nasa decide trabalhar mais para tornar o novo apartamento uma realidade. No entanto, Tsukasa o tranquiliza dizendo que não importa onde vivam, ela ficaria feliz desde que possam criar um lar acolhedor e amoroso juntos. E no dia seguinte, Kanami explica sua rotina diária trabalhando na casa de banho, onde ela começa suas manhãs às 5h30 para limpar antes de ir para a escola. Quando Tsukasa se oferece para ajudar, Kanami inicialmente recusa, lembrando-a de que ela é uma convidada. No entanto, Tsukasa insiste, sentindo-se desconfortável em ficar sem contribuir. Cedendo, Kanami a deixa ajudar e Tsukasa rapidamente percebe como as invenções inteligentes de Nasa automatizaram grande parte da limpeza, tornando as operações da casa de banho mais suaves. Kanami atribui a ela algumas áreas difíceis de alcançar e ela fica agradavelmente surpresa com as habilidades meticulosas de limpeza de Tsukasa. Depois, Kanami expressa sua gratidão a Tsukasa por salvar a vida de Nasa, compartilhando sua profunda admiração por ele e explicando o quanto ele tem apoiado sua família. Mais tarde naquele dia, Tsukasa pergunta a Nasa sobre sua comida favorita, e para sua surpresa, ele diz que é curry, embora ele também aprecie hot pot por seus benefícios nutricionais. Ao ouvir isso, Tsukasa decide pegar ingredientes para curry e Nasa a acompanha na viagem de compras. Ao saírem, eles esbarram na mãe de Kanami, que sugestivamente propõe que Nasa leve sua esposa a um parque para apimentar o relacionamento. No entanto, Nasa é um completo idiota em questões de relacionamento, pois ele perde totalmente o ponto. O casal continua para o supermercado e no caminho de volta para casa, Nasa brinca que eles têm sorte de não serem um casal escolar. Caso contrário, os pais podem estar esperando para dar uma palmada neles. Tsukasa brinca com ele sobre levá-los acidentalmente a um parque abandonado e pergunta de forma travessa se ele tem algum pensamento bobo na cabeça. Nasa admite sinceramente que só pensou em beijá-la, mas Tsukasa se sente muito consciente, achando que sua boca pode cheirar como uma convenção de anime, deixando Nasa um pouco desapontado. Apesar disso, ela comenta que o parque se sente tranquilo, como se fossem as únicas pessoas no mundo. De repente, Nasa a abraça forte por trás, pegando-a de surpresa. Embora surpreendida, Tsukasa admite que o abraço, apesar de intenso, é reconfortante. Nasa então pergunta se ela está feliz por ser casada com ele, e ela se pergunta por que ele faria uma pergunta tão estranha, mas ela o tranquiliza dizendo que está. Ela ainda afirma que estar com ele traz novas experiências e oportunidades para aprender algo novo todos os dias. Com essas palavras sinceras, abraçar muito mais deixa as calças de Nasa úmidas de tanta excitação. Poucos dias depois, Chitose e suas empregadas ficam sabendo que o apartamento de Nasa e Tsukasa pegou fogo. Elas ficam chocadas e se perguntam onde os dois estão morando agora. Coincidentemente, Tsukasa está passando pelo prédio queimado, então aproveitam a chance para perguntar a ela sobre suas atuais condições de moradia. Chitose fica horrorizada quando Tsukasa afirma, em tom de brincadeira, que agora mora em um playground local dentro de uma das estruturas de brinquedo. Curiosa e cética, Chitose decide investigar apenas para Tsukasa usar a oportunidade para escapar de suas perguntas persistentes. Tsukasa logo volta para casa e encontra Nasa vasculhando algumas coisas antigas na sala. Enquanto examina os itens, ele encontra um objeto e se pergunta o que é.
Tsukasa, percebendo que não é tão esperto, diz a ele que é usado para fazer takoyaki, surpreendendo-o. Ela então pergunta se ele quer comer takoyaki esta noite, já que viram isso e ele fica animado, sugerindo que façam uma festa de tacos então. Ele convida Aya e Kaname, mas Kaname comenta que Aya ainda está se sentindo desconfortável com toda a situação do casamento. Enquanto isso acontece, Chitose rastreia Tsukasa até a casa de banho e entra abruptamente. Ela pergunta a ele se é aqui que eles moram e Tsukasa, sabendo que ela é apenas beleza sem cérebro, decide brincar com sua inteligência dizendo que está dormindo no chão da casa de banhos e usando garrafas de leite como travesseiros, o que a de mente fraca rapidamente acredita. No entanto, Nasa esclarece a confusão, explicando que na verdade estão hospedados em um quarto emprestado em uma pousada. Após isso, as empregadas começam a admirar a casa de banho, irritando Chitose, que imediatamente as adverte que não foi para isso que vieram. Mas Kaname interrompe, oferecendo que ela esfrie a cabeça na banheira, depois do que ela pode continuar com a discussão, o que a choca. Elas vão imediatamente para a banheira para se divertir um pouco. Depois, a idiota esqueceu completamente o que veio fazer e está quase saindo com suas empregadas quando de repente se lembra. Ela volta para perguntar por que eles não foram ficar na mansão dela, ao que Tsukasa responde que é porque Chitose não tem um console de jogos. Determinada a mudar isso, Chitose declara que comprará todos os sistemas de jogos disponíveis no Temu para atrair Tsukasa a visitar sua mansão. Mas enquanto Tsukasa se empolga com as promessas, Aya, também uma Gamotaku, aparece do nada para expressar seu interesse. Mais tarde naquele dia, com todos reunidos, Tsukasa decide começar uma festa de tacos. Aya, no entanto, aproveita o momento para desafiar as habilidades culinárias de Tsukasa, questionando se ela é realmente digna de ser a esposa de Nasa. Ela insiste que jovens super mimados como Tsukasa não saberiam se virar na cozinha de qualquer maneira. Sem se deixar abalar, Tsukasa, com alguma ajuda da empregada da Chitose, prepara um banquete que impressiona a todos, incluindo Aya, o que faz Aya perceber que suas próprias habilidades culinárias são ruins. Sem se render facilmente, Aya muda o desafio para uma partida de Street Fighter. Eles começam a conversar sobre os diferentes jogos lá, mas Nasa está completamente por fora deles, então perguntam a ela quais jogos ele conhece, ao que ele responde, Campo Minado e Paciência, deixando o grupo se perguntando que tipo de criação isolada ele teve. A primeira rodada começa e Nasa é rapidamente derrotada por Tsukasa. Mesmo Kaname, apesar de seus melhores esforços, não consegue igualar as habilidades de Tsukasa. Charlotte e Akura então entram em cena para animar as coisas organizando um torneio de jogos. Eles adicionam um toque especial. O vencedor ganha um favor de Nasa. Chitose, Aya e Tsukasa entram no torneio com Chitose elaborando um plano travesso para humilhar Nasa, fazendo-o ficar de cabeça para baixo com suas partes íntimas expostas se ela vencer. Heyo! No entanto, Aya a derrota sem esforço. Recusando-se a aceitar a derrota, Chitose exige uma revanche apenas para ser derrotada novamente e novamente. Quando chega a vez de Tsukasa, Chitose revela que Tsukasa costumava passar dias inteiros jogando videogame. Apesar disso, Tsukasa perde e culpa a falta de prática, sugerindo que mudem para outro jogo em que ela tenha mais vantagem. Quando começam a tocar isso, Aya, desconhecida dos controles retrô, rapidamente se encontra em desvantagem e perde. Aya está chocada com isso, e também pede uma revanche. À medida que as partidas continuam, torna-se claro para todos na festa que Tsukasa e Aya esqueceram do prêmio e agora estão jogando puramente por orgulho. No entanto, Aya começa a pegar o jeito dos controles, o que surpreende Tsukasa porque ela não esperava que isso acontecesse tão rápido e, eventualmente, a partida termina empatada, com as duas se elogiando por serem muito boas. A festa então muda o foco para fazer e desfrutar tacos. Assistindo Tsukasa cozinhar feliz ao lado de Nasa, Chitose começa a aceitar o casamento deles e as empregadas aproveitam este momento para provocá-la, perguntando se ela finalmente parou de conspirar contra o casal. Chitose responde timidamente que enquanto Tsukasa estiver feliz, ela está contente. Mais tarde, quando a festa termina e eles lavam os pratos juntos, Nasa pergunta a Tsukasa o que ela teria pedido como favor se tivesse vencido o torneio. Nesse momento, Tsukasa de repente responde com um doce beijo. Alguns dias depois, Nasa recebe uma ligação do seu trabalho sobre um problema que precisa resolver. Ouvindo a conversa, Tsukasa pergunta qual é o problema e ele responde que não é grave, mas vai precisar de um pouco de tempo para resolvê-lo. Ouvindo isso, ela diz para ele ter cuidado, afirmando que o conhece como um viciado em trabalho que não sabe quando parar. Ele ri imediatamente, negando que seja tão ruim assim, mas Tsukasa diz que ele pode precisar se reavaliar. Apesar do conselho dela, Nasa logo começa a trabalhar operando seus laptops como um hacker certificado, e continua nisso nas próximas horas, até que eventualmente resolve o problema.
No entanto, ele de repente desenvolve febre e começa a tossir, o que faz Tsukasa se oferecer para checar sua temperatura. Ele inicialmente recusa, alegando que está bem, mas ela insiste, e ao verificar, ele descobre que realmente não está bem. Tsukasa grita que ele vai para o hospital imediatamente, e após eles retornarem, ela começa a cuidar dele. Mais tarde, enquanto ele dorme, ela se pergunta o que fazer para ajudá-lo a melhorar, e considera fazer algumas coisas desagradáveis que o aliviariam, mas ela é tímida demais para fazer isso. Então decide tirar fotos dele dormindo. Quando ele acorda mais tarde naquela noite, ela lhe diz que queria fazer algumas coisas indecentes com ele como sua recém-casada esposa enquanto ele estava dormindo. Nesse momento, ela pensa em limpar o corpo dele e imediatamente pede para que ele fique sem roupa, o que o deixa chocado. Embaraçado, ele faz isso enquanto ela usa um pano frio para passar em volta do peito e do estômago dele. Nasa entra na cena e pede de forma desajeitada para ela não descer mais, para evitar transformar seu pequeno Rei Mistério em The Rock. Ele diz a ela que, em vez de ficar legal, ele está se sentindo quente de uma maneira diferente, o que faz Tsukasa dizer que quer limpar seu Willy, então ele precisa tirar as roupas restantes. Ele fica envergonhado e diz não, mas ela insiste, afinal, ela é sua esposa. No entanto, ele diz a ela que ela também ficaria envergonhada se a situação fosse ao contrário, o que imediatamente a deixa toda vermelha ao pensar nisso. Ela se levanta sentindo-se ainda mais envergonhada. Poucos momentos depois, o idiota começa a desejar ficar doente de vez em quando para que Tsukasa possa cuidar dele assim. Logo eles começam a conversar e Nasa conta a Tsukasa como ele raramente fica doente, mas ela diz que isso é mentira, dizendo que ele fica, mas simplesmente não percebe quando não está bem. Ela o lembra do dia em que ele estava quase... A ISF foi colocada por um caminhão quando ele ainda a seguia como uma ovelha indo para o abate, mesmo estando gravemente ferido. Ela então diz para ele aprender a desacelerar e cuidar de si mesmo, ou ele acabaria morrendo um dia. Naquela noite, enquanto estão deitados na cama, Tsukasa segura sua mão, embora Nasa se pergunte se está imaginando isso. Ela de repente envolve os braços ao redor dele por trás e confessa que esteve preocupada com ele o dia todo, e então diz que está feliz por ele estar melhor agora. Bro fica tocado por suas palavras e imediatamente se vira para beijá-la. Então, o beijo continua até que Nasa começa a se sentir animado e começa a beijá-la no pescoço. Mas Tsukasa o repreende, insistindo que ele precisa descansar e deve se concentrar em melhorar antes de pensar em malhar com ela. Na manhã seguinte, Kaname diz a Tsukasa que, se ela planeja ir ao festival, deve usar um yukata adequado para uma mulher casada. Levando o conselho a sério, Tsukasa decide comprar yukatas para ela e Nasa. Enquanto ela se troca, Nasa pergunta se pode dar uma olhada e ela, brincando, permite um rápido olhar. Completamente hipnotizado por como ela está deslumbrante no yukata, Nasa a beija apenas para ela afastá-lo, lembrando-o de que eles chegarão atrasados se empolgarem. Mais tarde, enquanto se preparam para o festival, Nasa não consegue evitar tirar várias fotos de Tsukasa, incapaz de resistir a capturar sua beleza. Quando finalmente chegam, Tsukasa imediatamente deseja iguarias tradicionais de festival como o takoyaki. Após comerem, eles encontram Kaname e Aya, que estão comandando uma barraca de pesca de peixes dourados para apoiar os negócios locais. Tsukasa declara com confiança que é habilidosa em pegar peixes dourados enquanto Nasa tenta a sorte para impressioná-la, mas falha miseravelmente. A próxima parada deles é um santuário próximo onde Tsukasa faz um desejo por um casamento feliz e boa saúde para Nasa. Ela se abre com ele, admitindo que enquanto outros admiram sua natureza trabalhadora, ela frequentemente se preocupa com seu bem-estar. Ela promete continuar incentivando-o a cuidar melhor de si mesmo. Tocada por suas palavras, Nasa a abraça apertado, agradecendo por sua consideração. Tsukasa então compartilha sua esperança de que ele viva uma vida longa e saudável. Pouco tempo depois, seus amigos se juntam a eles para assistir ao show de fogos de artifício. Nasa revela que tirou muitas fotos de Tsukasa ao longo do dia e brinca que nunca as apagará, nem as embaraçosas. Cercados por seus amigos, o casal desfruta dos vibrantes fogos de artifício de verão e Nasa deseja silenciosamente que possam continuar assistindo juntos todos os anos pelo resto de suas vidas. Fim. Você prefere casar cedo como Nasa e Tsukasa ou tarde? Comente abaixo. Se você assistiu até aqui, você é um verdadeiro G e merece um enredo quente e emocionante. Aperte o botão de curtir se você ama este resumo e clique neste vídeo aqui para outro resumo como este.